Olá pessoal, meu nome é Rômulo Costa, sou tutor do PVS de Itaperuna, tutor de Física, e nosso assunto de hoje é a respeito de espelhos esféricos. Então vamos começar. Nosso assunto, espelho esférico, corresponde ao 9º capítulo, a segunda parte do 9º capítulo da nossa apostila de módulo 2, ok? Então, começaremos assim. Primeira coisa que a gente vai falar é a respeito dos tipos de espelhos esféricos que nós temos, certo? Nós temos dois tipos. Um espelho que a gente chama de espelho côncavo, onde a superfície refletora está na parte interna do espelho. E o outro que a gente chama de espelho convexo, onde a superfície refletora está na parte interna do espelho. Então aqui eu tenho o espelho côncavo, certo? E o espelho convexo. O espelho côncavo na parte interna e o espelho convexo na parte externa. Elementos do espelho esférico. Nós temos esses elementos todos aqui, tá? Então vamos lá. O C é o centro de curvatura. Como o espelho é esférico, a gente entende que ele surgiu de uma superfície que é uma superfície esférica, uma esfera. Então o centro dessa esfera seria o nosso centro de curvatura do espelho. O ponto F, que é o foco principal, esse ponto F fica situado na metade da distância entre o foco, o centro e o vértice do espelho, entre o centro e o vértice do espelho, ok? O V é o vértice, o R é o raio de curvatura do espelho, e o Fzinho é a distância focal. Como eu falei, a distância focal é a metade do raio de curvatura, ok? E esse alfa é o ângulo de abertura. Essas leis que a gente vai estudar aqui, a gente vai estudar para espelhos que têm um ângulo de abertura pequeno, ok? Então, essas leis são para ângulos pequenos. Vamos lá. Vamos ver os raios notáveis que a gente tem para formação de imagens em espelhos esféricos. Primeiro, todo raio que incide no espelho paralelamente ao eixo principal é refletido passando pelo foco do espelho. Então você nota aqui, ó, para espelho côncavo, o raio vem paralelo, ele é refletido paralelamente, ele vem paralelo, ele é refletido passando pelo foco. O raio que vem paralelo, ele é refletido de forma que o prolongamento dele passe pelo foco. Essas situações de prolongamento a gente vai ter quando a gente estiver trabalhando com o espelho convexo, tá ok? Então, no espelho côncavo, o raio ele vai passar pelo foco, propriamente dito, e no espelho convexo, o prolongamento do raio é que vai passar pelo foco do espelho, ok? Segundo raio notável, diz o seguinte: todo raio luminoso que incide no vértice do espelho é refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal do espelho. Então, o raio que incide no vértice é refletido com o mesmo ângulo, ok? Então, aqui a gente tem o ângulo I igual ao ângulo R. E no espelho convexo, a mesma situação, ângulo I igual ao ângulo R. Terceiro raio notável. Todo raio que incide no espelho passando pelo centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. Então, o raio que passou pelo centro de curvatura do espelho vai ser refletido sobre ele mesmo, ok? No espelho convexo, o raio, quando ele incide na direção do centro de curvatura, de forma que o seu prolongamento, né, passe pelo centro do espelho, é refletido de volta sobre ele mesmo, ok? Então, vamos lá. Formação de imagens. Para espelhos convexos, a gente tem uma situação só para o objeto situado em qualquer posição. A imagem sempre será virtual, direita e menor que o objeto. Olha a construção aqui, ó. Todo raio que vai paralelo reflete passando pelo foco. Todo raio que vai no vértice reflete com o mesmo ângulo. Quando eu faço os prolongamentos desses raios, esse ponto de encontro aqui vai determinar a posição da imagem. Então a gente pode ver que a imagem é uma imagem direita, certo? É uma imagem direita, porque está de cabeça para cima em relação ao objeto. Virtual, porque está dentro do espelho.
e ela é virtual também, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios luminosos, ok? E ela é menor que o objeto. Guarda isso. Toda imagem virtual, obrigatoriamente, é direita. E toda imagem real, obrigatoriamente, invertida, tá? Toda vez que você tiver a imagem sendo formada pelo prolongamento dos raios luminosos, significa dizer que você tem uma imagem virtual. Beleza? Vamos na sequência. Formações de imagens agora em espelhos côncavos. Primeira situação. Objeto situado atrás do centro de curvatura do espelho. Então, atrás do centro de curvatura. Vamos lá. Todo raio que incide paralelamente ao espelho reflete passando pelo foco. Todo raio que incide no foco reflete paralelamente, ok? Então aqui, ó, onde eu tenho o cruzamento, eu tenho a formação de imagem. Então, beleza. Aqui eu vou ter, ó, a imagem, ela é real. Por que ela é real? Porque ela foi formada pelo cruzamento de raios luminosos propriamente dito, invertida e menor que o objeto, ok? Segunda situação, espelho côncavo, tá? O objeto situado sobre o centro de curvatura do espelho. A imagem, ela vai ser real, invertida e do mesmo tamanho. Se a gente fizer a construção, ó, todo raio que vai paralelo reflete no foco, todo raio que vai no foco, ele reflete paralelamente. No encontro aqui, a formação de imagem. Então a gente nota que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto e ela está invertida, ela está de cabeça para baixo. Isso caracteriza uma imagem real, ok? Beleza. Na terceira situação, a gente tem o objeto situado entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Então, entre o centro de curvatura e o foco, a gente tem uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Se a gente for olhar, ó, pelos raios notáveis, todo raio que incide paralelamente reflete passando pelo foco. Incidiu no foco, reflete paralelamente. Aqui no encontro a gente tem a formação de imagem. Então a gente tem, ó, o objeto para cima, a imagem de cabeça para baixo. Então é uma imagem invertida. Toda imagem invertida é real. E a gente olha aqui os tamanhos, a gente percebe que a imagem é maior do que o objeto. Quarta situação, objeto situado sobre o foco do espelho. A gente diz que a gente tem uma imagem imprópria. Por quê? Porque os raios luminosos não se cruzam, eles são paralelos. Os raios não se cruzam e nem os prolongamentos vão se cruzar, uma vez que eles são paralelos. Então a gente tem aqui, ó, esses raios paralelos e os prolongamentos também paralelos. Beleza? Espelho côncavo, quinta e última situação. Objeto situado entre o foco e o vértice do espelho. Eu tenho uma imagem virtual direita e maior que o objeto. Vamos ver o desenho aqui, ó. Toda raio que incide paralelo reflete passando pelo foco. Todo raio que incide no vértice reflete com o mesmo ângulo. Fazendo prolongamento, a gente vê que os raios luminosos vão se encontrar aqui. Na verdade, o prolongamento dos raios luminosos vão se encontrar nesse ponto. Então, já que a gente tem um encontro dos prolongamentos, a gente tem uma imagem virtual, toda a imagem virtual é direita, e nesse caso aqui é maior que o objeto. Então a gente só tem duas situações de imagens virtuais, ok? A primeira situação é para espelho convexo, em que a imagem virtual sempre vai ser direita e menor que o objeto. E a segunda situação para espelho côncavo, em que a imagem vai ser sempre virtual, direita e maior que o objeto, desde que o objeto esteja situado entre o foco e o vértice do espelho. Ok? Vamos lá. Estudo analítico disso daí. A gente usa a chamada lei de Gauss. Então, a lei de Gauss é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde o F é o foco do espelho, o P é a distância do objeto ao vértice do espelho e o P' a distância da imagem ao vértice do espelho.
Aumento linear transversal determina se a imagem sofre alguma variação nas suas dimensões em relação às dimensões do objeto, ok? Se o A for igual a 1, a imagem é do mesmo tamanho que o objeto. Se o A for menor que 1, a imagem é menor que o objeto. E se o A for maior que 1, a imagem é maior do que o objeto. Certinho? Vamos para alguns exemplos. O primeiro exemplo está assim. Um espelho esférico conjuga uma imagem virtual, direita e reduzida de um objeto real. Em relação a esse espelho e a posição do objeto na imagem, assinale a alternativa correta. Então, primeira alternativa. Trata-se de um espelho côncavo? Não. Por quê? Porque espelho côncavo, ele só fornece imagem virtual, direita e maior que o objeto. E aqui está dizendo que a imagem é uma imagem reduzida. Então, não é um espelho côncavo, é um espelho convexo. Sendo assim, a gente já elimina a primeira, a segunda e a terceira opção. Letra D, ó. Trata-se de um espelho convexo? Sim. Quando o objeto é colocado em qualquer posição? Sim, exatamente. O objeto colocado em qualquer posição no espelho convexo vai fornecer sempre o mesmo tipo de imagem, que é uma imagem virtual, direita e menor. Só para desencargo de consciência, vamos olhar a letra E aqui. Trata-se de um espelho convexo? Sim. Que conjuga imagens reais? Não. Essa aqui está errada. Por quê? Espelho convexo somente vai produzir imagem virtual. Ok? Então, a resposta, letra D. Segundo exemplo. Certo espelho esférico côncavo apresenta raio de curvatura igual a 0,5 metros, que é os 50 centímetros. Ok? A distância focal desse espelho em centímetros é igual a... Então, vamos voltar lá e lembrar. Quando a gente falou, a distância focal era metade do raio de curvatura. Então, se o raio de curvatura aqui é 50 centímetros, a metade do raio de curvatura vai ser 25. Então, a resposta é 25 centímetros. Beleza? Terceiro e último exemplo. Um espelho esférico côncavo conjuga uma imagem real de um objeto colocado a 20 centímetros de seu vértice. Sabe-se que a distância focal desse espelho é de 10 centímetros. Determine a distância dessa imagem formada até o objeto. Beleza. Primeira coisa, a gente separa, são os dados. Então, separando os dados, ele forneceu o foco, 10 centímetros, e forneceu a distância do objeto até o vértice, que é o que a gente chama de P. Então, o P, 20 centímetros. E ele pede para calcular o P'. Usando a lei de Gauss, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P', a gente tem 1 sobre 10, 1 sobre 20, 1 sobre P'. Então, a gente tem 1 sobre P' igual 1 sobre 10 menos 1 sobre 20. Esse 1 sobre 20 mudou de lado. Quando muda de lado, ele passa negativo. E, fazendo essa continha aqui, a gente chega à conclusão que o P' vale 20 centímetros. Certinho? Isso daí a gente também conseguiria determinar sem fazer cálculo nenhum, somente com aqueles conceitos. Por quê? Se a distância focal é 10 centímetros, o raio de curvatura é 20. Ok? Ou seja, o centro de curvatura do espelho está a 20 centímetros do vértice. Então, se o objeto foi colocado a 20 centímetros, certo? A gente sabe que a imagem vai ser real invertido do mesmo tamanho. E a gente sabe que ela vai estar exatamente na mesma posição do objeto. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.